Sim, aí está ele, prestes a se transformar no Capitão Meu Pau, o grande herói protetor dos Tobas. Estão aí, hein? Animados e tranquilos. Você tá com cara de vilão. Tá subindo, hein, cabelo? Eu tô passando raiva com o povo no Facebook, no YouTube. E aí? Agora eu virei super-herói contra as forças do mal. Eu virei o Mr. Meu Pau. Agora vai. Isso. Agora vai. Eu tenho que mostrar pra esses caras meus superpoderes. Agora vai. Já sinto a força. Vou lhe malhar. Agora eu posso treinar em paz. Ninguém agora vai me incomodar mais nessa bosta desse YouTube. Consegui utilizar o meu raio laser e passei sorrateiramente por aquela bosta ali atrás. Poderei fazer tudo que eu sempre quis agora, pois tenho superpoderes. Voltou pra academia de novo? Hã? Voltou pra academia de novo? Agora eu sou um super-herói. Sou o Mr. Meu Pau. Quem tá ali dentro escondido? Sou super-herói agora, Mr. Meu Pau. Agora pronto. Pai. Vou treinar aqui pra eu ficar forte e musculoso. Não posso ser um super-herói magrelo. Tava demorando. Não, é os caras do YouTube, velho. Vai vendo. Eu falo assim, vou pular pelado na Lagoa da Pampulha. O que os caras entendem? Que eu tô indo pular pelado, num caminhão cheio de bombeiro pelado, enquanto as mulheres dançam ula-ula, a bateria da escola de samba faz festa lá pra ver o pulo, e a Record, a Globo e a SBT estão filmando. Eu só falei que eu ia pular pelado lá, velho. Vou treinar aqui, agora eu sou o Mr. Meu Pau, o defensor dos Tobas oprimidos. Agora estou adquirindo os poderes do Super Meu Pau. Agora poderei cuidar do Toba desses caras que ficam vigiando a minha vida o tempo todo. Já sinto a força. A força tá vindo. A força tá vindo. Não tá não. Acho que eu caí. Os caras não estão me dando sossego. Essa gente é louca. Eu tive que me transformar em um super-herói. Todo herói tem que ser galanteador. Tá vendo aí a mãozinha? Olha aí a pose, menina. Você vem sempre aqui, senhorita. Deixe-me beijá-la. Meus caros companheiros e companheiras, hoje eu, o Capitão Meu Pau, farei o conserto de um drone, que eu não faço nem ideia de como chegou aqui. O cara escreveu apenas um drone na porra da caixa. E eu não sei, companheiro, mas tá com cara de ser drone da DJ. Não, não é não. É um tinho mini. Vamos lá, companheiro. Eu só espero que esse Kengo não tenha colocado a buceta de um cabo USB nessa buscalha, porque senão não tem muito o que eu fazer aqui, na verdade. Deixa-me ver. Gimbal dando erro. GPS dando erro. Olha isso. Após uma queda. Companheiro. Tu fudeu o seu drone, companheiro. Ai. Puta que na merda, hein? Bela porrada. Companheiro. Esse drone não é drone de brinquedo, não, companheiro. Você tem que ouvir os conselhos do Capitão Meu Pau. E eu vou poder arrumar esse drone aqui pra mostrar todo o poder do Meu Pau. Ô, Capitão Meu Pau. Companheiro. Vamos lá por baixo, companheiro. Quando você pega a buscalha da Casprulha, da Pocilga, uma bosta de um drone de alumínio, companheiro, tu tem que atentar pra uma coisa, companheiro. Fazer a caralho da calibração de verdade. Olha, a companheira Dilma... quebrou ali. A companheira Dilma, ela já fez conserto de um drone de alumínio. E que ela tem pra falar é que no processo de guardar o ar, tem que guardar o drone com cuidado na porra da caixa. E na hora que você for botar o drone no ar, companheiro, tem que calibrar antes, senão você vai se fuder todinho. Companheiro, deixa eu ver essa porra que você fez no seu drone, companheiro. Ai, companheiro, seu gimbal tá torto, gimbal. E pra poder consertar gimbal torto, não é mais difícil. Afinal, ó que nasce torto, nunca se endireita. A menina que requebra, mãe pega na cabeça. Domingo ela não vai. Domingo ela não vai. Espetáculo, hein, companheiro. Seu gimbal tá doidão, companheiro. Seu gimbal tá precisando de um Viagra. Tá precisando do cana Viagra. O tesão do Nordeste. Que bosta, hein?
Quebrou sua carcaça aqui também, companheiro. Que buscralha. Eita porra. Olha. Ah, tá dando erro também no sensor, companheiro. Tu fudeu o seu drone inteiro, companheiro. Olha. Eita porra. Tá dando erro também no giroscópio, companheiro. E tá dando erro no compasso magnético, companheiro. Eu acho que teu drone se fudeu, companheiro. Seu drone se fudeu, companheiro. Olha. Eita porra. Eu acho que eu vou pedir um conselho aqui do companheiro Bolsonaro. Olha, eu vou falar a verdade aqui, eu não sei, mas eu acho que esse drone aí tá se fudindo, meu companheiro. Ô, companheiro Lula. Botar esse drone aí e meter bala nele, meter bala. Acabar com o drone comunista, pô. Acabar com o drone comunista aí, porque senão essa situação aqui no Brasil, o comunismo vai tomar conta, entendeu? E eu não quero falar mais nada. Eu não vou falar mais nada nessa entrevista, não. Espetáculo a participação do companheiro Bolsonaro. Companheiro Bolsonaro. Vamos ver o que tem pra falar o nosso companheiro Luiz Carlos Rassaneiro. Joga fora, esse drone já era agora. Não tem mais o que fazer. Se fudeu, joga fora. Esse drone virou boiola. Ele gostou de se fuder. Companheiros e companheiras do Brasil, vocês já viram que esse drone que tá todo fudido, na verdade? Com os poderes do meu pau. Meu pau. Não, companheiro. Vamos ter que fazer esse negócio aqui direito, companheiro. Um superpoder do meu pau não pode ser feito dessa forma. Temos que achar uma espada ninja. Primeiro vamos achar uma espada ninja aqui, companheiro. Se não achar uma espada ninja, vai ter que ser uma espada de cachaça. E eu não tenho cachaça aqui agora. Vamos ter que arrumar uma espada ninja aqui, companheiro. Não pode ter um herói, meu pau, sem uma espada ninja. Ah, finge que isso aqui é uma espada dos cavaleiros dos Jedi. Os Jedi soltam os raios. Eu tenho a força, cavaleiros de meu pau. Agora vai, companheiro. Eu acho que o lado negro da força. Cosmic Laser! Gigante guerreiro, Daniel! Nem eles, companheiro, vão dar jeito nesse drone. Tá tudo fodido aqui. Vamos arrumar essa bosta. Vamos ter que arrumar essa bosta. Uma força de meu pau. Meu pau. O capitão dos oprimidos. Dos oprimidos? Mas não vai nem oprimir o negócio, ó. Vai atrasar o povo. É o capitão meu pau. Ele veio pra poder arrumar esse drone. Que se fudeu inteiro, hein? Que coisa horrorosa. Vamos abrir esse negócio. Vamos abrindo. Que eu vou lhe botar no ar, companheiro. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Gimbal is under protection. Please check if it's jammed. Pois é, companheiros. Vocês estão vendo que esse drone tá todo capengado, não é verdade? Olha, vou ser sincero pra vocês. O GPS dele se fudeu inteirinho. E agora, também o sensor se fudeu inteirinho. O giroscópio desse drone também se fudeu inteirinho. Na verdade, a carcaça também se fudeu inteirinha. O barômetro também se fudeu inteirinho. Na verdade,
eu poderia dar uma última cachaça pra esse dono, que eu acho que esse dono já era. Sabe, companheiro? Com certeza esse dono vai ficar tão caro que o dono não vai querer fazer, não. É praticamente tudo que tem que tocar aqui nesse drone. A queda foi muito pesada. O gimbal também se fudeu inteirinho, se fudeu inteirinho, se fudeu inteirinho. Aí fica complicado, companheiro. O GPS quebrou no meio, né? Na verdade, essas hélices desse drone estão tão apertadas que eu tô achando que o dono desse drone fez merda aqui. Como é que ele aperta essas hélices desse jeito? Olha essa daqui, como é que tá, companheiro? Não pode ficar mexendo em hélice de drone, não. Na verdade, eu não sei nem, companheiro, se esse for o motivo desse drone ter caído. Mas foi até que essas hélices estão apertadas tanto que é tudo as hélices, olha. Olha. Pode fazer isso com seu drone não, companheiro. Eu não sei se era o primeiro drone dele, mas ele tem que ficar assim, ó, lisinha, limpinha, limpinha. Pra poder rodar, companheiro. Olha isso aqui também. Olha essa situação, companheiro. O drone tem que calibrar antes de voar, companheiro. Tem que calibrar. Essas hélices estão muito apertadas. E nesse drone aqui, tem como você voar sem sensor e com sensor. Ele vem de fábrica, sem o sensor ligado. Tem que ligar o sensor antes de voar, porque senão ele bate e se estrepa tudo, companheiro. Esse drone vai ter uma segunda parte, porque eu tenho que passar a relação de preço pro dono. Mas aqui tem que recuperar bateria, giroscópio, GPS, compasso, barômetro, IMU. Tem que trocar um monte de coisa aqui. Na verdade, algumas coisas dá pra corrigir, companheiro. Não vem não de Sérgio Moro aqui não. O doutor Moro tá lá nos lugares lá, deixa eu lá. Mas, fato é que eu tô achando, companheiro, que o dono desse drone voou sem o sensor, tá ligado? Nós vamos parar por aqui então, companheiro. Aqui quem fala é o capitão, meu pau. É vermelho, meu coração é vermelho. De vermelho bate o meu amor. O som do comunista se avermelhou. Ao som do meu batuque, não sei o que. Meu coração é vermelho. Foi nessa aí.